Bem, negócio na pauta de volta, lembrando que negócio na pauta é um oferecimento de Cimento Bravo, energético Team Power, Guaraná Geneve e lojas Centro Elétrico. Deputado, o Maranhão tem se destacado na produção de grãos no Brasil. Nos últimos dados que foram lançados, inclusive aparecem entre os 10 maiores de crescimento ano passado. Lavoura de soja, de milho, algodão, até o trigo já está entrando aqui no Maranhão, acho que o sorgo ainda não, mas essa diversificação já está acontecendo, mas ainda é insuficiência. Tem cana, mas não são grandes produtores. E os portos aqui da Baía de São Marcos, notadamente Itaqui, eles já exportam 90% da produção do Mato Piba, com exceção da Bahia, e já começa a atrair a produção também do Nordeste do Mato Grosso. Mas com exceção do etanol de cana-de-açúcar, que eventualmente se exporta para os Estados Unidos, não se exporta mais nem um produto da agroindústria. E é praticamente um dos grandes exportadores de grãos. E o Porto aqui hoje é o quarto maior porto público do Brasil. Não exporta farelo de soja, não exporta óleo, não exporta qualquer outra coisa. E você vê que todos esses estados estão fazendo isso. A Bahia faz isso, né? O Pará não faz porque não tem isso também. Uhum. Mas não poderia haver uma atração. A gente está tendo aqui agora a vinda da Impasa para o sul do Maranhão, mas acho que a gente poderia ter muito mais. Essa questão do biocombustível é importante, mas pegar toda essa soja nossa, por que a gente tem que exportar em grãos? Por que não exporta farelo? Por que não exporta o óleo, né? Criar uma política para isso aí. Eu acho que o fundamental é assim, a gente precisa diversificar a economia do Maranhão. A gente precisa gerar emprego, a gente tem que olhar para Santa Catarina, a população praticamente é a mesma. Não tem que, não, tem. Olha a indústria de lá, olha a economia de lá e compara com a do Maranhão, para a gente entender essa diferença abissal entre dois Brasis. E eu te diria mais, até coisa mais simples, eu não tenho uma fecularia aqui para usar mandioca. Na nossa mandioca que a gente tanto produz na agricultura familiar. Eu não tenho. Toda a fécula que vem daqui, ela vem de outro lugar. Eu não tenho condição, do Nordeste, mas eu não tenho condição de fazer no Maranhão. Então, assim, a gente tem de ter incentivo. Bem, porque é o que eu não tenho esmagadora de soja aqui. Eu não tenho como capilarizar essa indústria, eu não tenho como trazer incentivos para isso. Já que eu tenho produção enorme, eu tenho tudo que exportar, não vai ficar nada aqui, eu não tenho como adensar essa cadeia, né? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que ter, e é o desenvolvimento que a gente deve pautar como mecanismo de Estado. Agora, isso tem que ser política clara de Estado, e mais do que isso, desenhada a médio prazo. Não vai ser um governo, não serão dois governos. Se a gente pega o exemplo do Ceará, aqui pertinho, com muito mais dificuldades naturais do que o Maranhão, eles estão há 30 anos, quase 40 anos, entra governo, sai governo, mas há políticas que são desenhadas, que foram desenhadas de Estado, não são políticas de governo. Isso. Óbvio que aqui e ali a gente muda, mas são políticas de Estado. E é essa política de Estado que a gente precisa desenhar e ter claro. A gente precisa ter claro isso. Assim, bem, a gente pode exportar além da soja em si. A gente tem condição de produzir aqui no estado do Maranhão o quê? Como? Quando? Onde? O que é que eu preciso para atrair essas pessoas? O que eu preciso para atrair essas empresas? Eu acho que a gente teve condição, e a gente tem condição efetivamente, porque a gente tem algumas vantagens naturais. Por exemplo, imagina o que essa indústria precisa de água. Ela não vai para o Piauí, ela não vai para o Ceará. Ela vai encontrar um manancial aqui do Maranhão. Né? Então, assim, eu não compreendo como historicamente a gente não conseguiu dar esse passo adiante. Porque me parece, assim, muito claro o que se tem que fazer. Não é nenhuma coisa do outro mundo. Os caminhos foram dados, a academia já escreveu sobre isso há muito tempo. A gente não conseguiu produzir isso em política pública. Sejam mais políticas duradouras, né, que acabem perpassando de um governo para o outro. Mas uma coisa que a gente percebe no diálogo com a classe empresarial, a classe produtiva, é que se vê um pouco de ausência de governança
dentro do próprio governo. Quer dizer, são muitos órgãos lidando com a mesma coisa. E não estamos falando só disso, de várias áreas, mas basicamente nessa coisa industrial e tudo mais, parece que falta um pouco disso. A agricultura familiar ela tem sido bem cuidada, já há algum tempo, até a Conab ela já tem um viés mais voltado para a agricultura familiar, mas a classe, por exemplo, produtora do agronegócio, ela está muito distante do diálogo com o governo. Parece que falta essa busca dessa aproximação. O que está faltando? Essa é uma boa pergunta. A gente tem que sentar no divã para tentar responder. Eu sentia esse mesmo distanciamento quando na Secretaria de Saúde eu queria dialogar com a universidade. A universidade tinha cursos de mestrado, cursos de doutorado em saúde e em saúde pública, só que ela não investigava o Maranhão. Eu disse, não, mas peraí, eu quero que vocês investiguem aqui. Não, mas a gente está pesquisando não sei o quê. Não, mas eu queria que tu investigasse o que problema que a gente está enfrentando, que eu queria ver que vocês avaliassem e apontassem até soluções para o modelo de saúde que a gente está desenvolvendo no Estado. E aí a gente não estudava o Maranhão. Um erro nesse ponto, assim, um erro da academia. Eu fiz muito, universidade pública, privada, mas sempre havia um pé atrás. Eu acho que a gente tem de aproximar, conversar mais, construir mais e, sobretudo, ouvir. Eu não acredito em modelo de política pública que se faça de gabinete, que se faça trancado no ar-condicionado. Política pública a gente faz enfrentando o problema, conversando com quem entende. Não pode ser impositiva, Não pode. E mais do que isso, conversando com quem entende. É muito mais fácil, se eu for fazer uma lei sobre a educação, ou conversar com o educador, para entender o que ele está passando na sala de aula, do que eu olhar, pensar no problema, achar que eu tenho uma solução e fazer isso sentado no meu gabinete, num computador, pegando modelo de outros estados. Não vai funcionar. Mas voltando a essa própria questão de algumas coisas que o estado do Ceará deu certo, talvez porque eles tenham conseguido identificar quais são os seus potenciais reais. Não adianta você querer, por exemplo, se eu der um exemplo muito correto, vamos fazer uma fábrica de automóvel, de motocicleta, assim, mas vai vender para quem? Não tem um mercado aqui para isso, para justificar uma fábrica dessa. E nos parece que os grandes potenciais do Maranhão vêm do agronegócio. A gente tem um dos estados, talvez o estado do Nordeste, que tenha maiores condições de clima, solo e tudo mais. Inacreditável que isso não tenha acontecido até agora. E a própria questão da logística, qual é o estado brasileiro hoje, que você tem um complexo portuário como esse, com um monte de ferrovias e rodovias chegando ele, mas ainda acaba se insistindo no mais do mesmo. Vamos fazer uma siderúrgica no Maranhão, vamos fazer uma refinaria de petróleo. Gente, mas essa é realmente a vocação do Estado? Não são erros que se perpetuam? Eu acho que são erros, sobretudo erros de formulação de políticas públicas, porque a gente sempre vende um sonho. Isso aqui, eu vou trazer uma siderúrgica, eu vou trazer uma refinaria, o pessoal já pensa no petróleo, já pensa no dólar, As pessoas vendem sonhos, acabam vendendo sonho e acabam acreditando nesse objeto que estão vendendo. Mas eles estão vendendo um sonho que não existe. É muito mais fácil eu pensar, em Grajaú já tem, o pessoal trabalha com gesso há muito tempo. Eu tenho um polo gesseiro. Já tem uma cadeia lá. Eu já tenho uma cadeia lá. Em Itapecuru eu trabalho com argila, eu já tenho como fazer telha lá. É muito mais fácil identificar o que já existe na realidade das cidades e das regiões do estado do Maranhão do que estar inventando a roda. Não precisa inventar a roda. O fundamental que eu fiz, enquanto estive secretário de saúde, foi dizer, eu não quero saber não quero pirotecnia. O que existe para isso bem aqui? Não, mortalidade infantil. O simples, bom e o barato. Eu quero reduzir mortalidade infantil. Como é que faz? Não reduz. Não reduz. Como é que não reduz? Não reduz, é médio prazo, não sei o quê. Reduz, vem cá. Senta todo mundo aqui, eu quero reduzir. Me diga aqui o que precisa fazer para reduzir mortalidade materna e infantil. Vocês não estudam isso aqui há anos? Isso. Pois vamos fazer. Não vai, faz. Em 3 anos a gente reduziu mais de metade. Não é impossível. Sim, eu não tenho de fazer nada de novo. Eu tenho de fazer o que quem conhece diz que é para ser feito. Diz que é para fazer. E aí tem um outro ponto que é importante, deputado, que é o seguinte, olha,
Se o governo, ou os governos, eu não estou falando do governo atual, estou falando do governo de forma geral, eles têm meta, e se não têm, deveriam ter, essas metas são de conhecimento da sociedade. Porque devia ter lá a meta, qual é a meta da saúde, né? Qual é a meta da agricultura, qual é a meta da indústria, né? E essas metas foram construídas no diálogo. Esses objetivos do governo, eles são muito distantes. A sociedade não entende. O que é PPA? Está lá no PPA. Assim, quem vai olhar o PPA? O PPA é um trambolho de mais de 1000 páginas. Então, assim, isso tem de ser comunicado de forma clara para a sociedade. Tem meta no PPA. O PPA tem. A saúde vai ter isso, a educação vai ser isso, de emprego vai ser isso. Ótimo. Agora traduz isso aqui para o português para as pessoas entenderem. Coloca lá no site da Secretaria. Nosso objetivo é esse 3, não precisa ser mais do que 3. Eu quero 3 coisas. Diminuir a mortalidade infantil, zerar a hanseníase, melhorar o índice de hipertensão e diabetes, diminuir isso, eu vou diminuir AVC, vou diminuir internação em UTI. Isso aqui é suficiente. Eu também quero aumentar leito de UTI, UTI adulto, UTI neo, UTI para criança, que eu tenho pouco no estado. Eu quero aumentar mais. Pronto, é isso aqui. São esses os objetivos. Pronto, está aqui. Ó. É esse o objetivo. Para a gente poder mensurar do jeito que é hoje, parece que é uma coisa a esmo. E entra a eleição e vai sair, passar a eleição, e sempre quem está saindo está dizendo que fez maravilhas e quem está entrando está dizendo que não tem coisa nenhuma, né? Está tudo muito ruim. Não dá para ser assim. A gente pode melhorar esse debate. E aí, entrando num assunto aqui que não é objeto dessa entrevista, mas a gente vai conversando, está tudo entrelaçado e falando, porque a gente começou a falar de política de médio e longo prazo, né, e política de Estado. E aí está um debate agora que já voltou ao Congresso Nacional do fim da reeleição e estender os mandatos para 5 anos. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu tenho a opinião que o Brasil ele atua quase como no desenho do Pica-Pau. O Pica-Pau tinha um desenho que o tempo todo ele voltava, ele errava, ele mudava, ele voltava, ele errava de novo, mudava, voltava, ele ficava girando em torno do mesmo problema, sem nunca conseguir resolver. A gente está com essa síndrome. Porque assim, a gente teve 5 anos lá em 89, os mandatos. Aí o mandato vai ter 4 anos. Aí chega em 94, vamos fazer, é importante ter reeleição. 8 anos. Aí chega agora, volta para 5. Vai voltar para 5 para dizer, é importante ter 8 de novo. Não faz sentido. Isso não é o real problema dos sistemas eleitorais. Olhe os sistemas eleitorais mundo afora e veja se esse é o problema. Por quanto tempo Angela Merkel foi presidente da Alemanha? Vê se esse é o problema. Termina com a reeleição na Alemanha que vai melhorar o nível de vida. A gente palpitando sobre isso. Então, assim, não é esse o problema. É um dos problemas, mas não é esse a razão maior. As regras eleitorais são um problema de acordo com você. O problema da regra eleitoral é eu mudar ela de 2 em 2 anos, como a gente vem mudando há muito tempo. A gente fazia, Arthur, legislação eleitoral para cada eleição. Até que em 1997, chegando para a eleição de 98, a gente resolveu, acaba com isso, vamos fazer uma lei só. Chama-se Lei 9.504. Ela regula as eleições desde 98. Ótimo. Ela foi alterada no ano 2000, no ano de 2002, no ano de 2004, no ano de 2006, no ano de 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022. Ela foi mudada simplesmente todos os anos. Eu tive alteração em todas as eleições. A gente não consegue ter estabilidade do processo eleitoral. É como se cada eleição fosse uma surpresa. E te digo isso porque sou professor de Direito Eleitoral, sou autor de livro de Direito Eleitoral, eu já não tenho nem paciência de atualizar. Porque cada eleição são regras novas. Bem, eu, antes de tudo, queria agradecer a sua presença aqui. Nós sabemos que sua agenda é bastante concorrida. E é sempre um prazer conversar com uma pessoa tão inteligente, independente da nossa proximidade de amizade, né? A gente conversa outros assuntos lá fora que a gente traz aqueles que interessam para a população. E dá o parabéns com relação, digamos assim, que esse pontapé inicial dessa discussão em relação ao etanol aqui no Maranhão. Eu é que agradeço e espero muito a gente poder dialogar com a classe produtiva, com quem de fato faz. Se for para a gente desenhar um pró-álcool Maranhão,
Eu quero que isso aqui seja o pontapé. Olha, que bacana. Então, o pessoal aí do Sindicana Álcool já está ouvindo e quem sabe a gente consegue avançar nisso aí e mais uma vez o negócio da pauta crie situações aqui, como já criaram em outras situações, para que algumas coisas boas aconteçam. A gente fica por aqui, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é um oferecimento de Centro Elétrico, Energético Team Power, Guaraná Genelli e Cimento Bravo. Todos os nossos programas estão disponíveis em redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.